A mala caiu com um estrondo seco, e, por um segundo, Beatriz teve a sensação absurda de que o asilo inteiro tinha prendido a respiração junto com ela. Quando o fecho de metal bateu no chão, o som atravessou o depósito como se tivesse acordado algo que estava dormindo havia décadas. E o pior, aquele barulho não parecia só um acidente. Parecia um chamado. Olá, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. E eu te peço uma coisa, não sai agora. Continua ouvindo. Porque o que Beatriz encontrou dentro daquela mala não era só um objeto antigo, era uma vida inteira esperando para ser reconhecida. O asilo Santa Aurora ficava numa rua antiga, quase escondida entre árvores de copas largas e casas baixas de muros altos. O portão de ferro era pesado, pintado de preto fosco, e rangia sempre que alguém empurrava. Não era um rangido comum, era um som comprido, metálico, como se o próprio portão reclamasse de precisar se abrir. Do lado de dentro, o pátio tinha um jardim simples, bancos de madeira, um canteiro de lavanda, um caminho de pedras irregulares e um chafariz que raramente funcionava. O chão era varrido, mas sempre havia folhas secas se acumulando nos cantos, como se ali a natureza insistisse em lembrar: o tempo passa mesmo quando ninguém quer. Beatriz atravessou aquele portão numa tarde de outono, o céu nublado e pesado, o vento frio suficiente para entrar por baixo da gola da camiseta e arrepiar a nuca. Ela segurava uma prancheta com a lista de tarefas do dia e tentou manter o rosto neutro. Não queria parecer desconfortável. Não queria parecer sensível. Ela repetia para si mesma: é só voluntariado. Uma tarefa. 1 hora e vai embora. Na recepção, o cheiro de café fraco se misturava com desinfetante. Havia um relógio grande na parede, branco e antigo, e ele parecia sempre atrasado, ou talvez fosse o lugar que atrasava o tempo. Uma funcionária de postura firme e olhos gentis, chamada Sônia, explicou o trabalho do dia. Falou rápido, como quem já tinha feito aquela mesma explicação muitas vezes: a gente precisa organizar o depósito. Tem doações antigas, caixas de documentos, objetos que ficam esquecidos. Nada complicado. Só cuidado, porque tem coisa frágil. Beatriz assentiu, calçou as luvas descartáveis e seguiu Sônia por um corredor comprido. As lâmpadas no teto eram amareladas e davam uma iluminação cansada. De vez em quando, uma porta se abria e ela via um quarto simples, uma cama estreita, uma cadeira, um armário pequeno, um cobertor dobrado com perfeição. Em um dos quartos, uma senhora de cabelo bem penteado olhava pela janela como se esperasse alguém. Em outro, um senhor cochilava com a televisão ligada bem baixo. Beatriz sentiu um aperto estranho no peito, mas empurrou o sentimento para longe, como quem fecha uma gaveta para não ver o que tem dentro. O depósito ficava no fundo, depois de uma porta de madeira clara com a tinta descascando nas bordas. Quando Sônia abriu, o ar mudou. A temperatura parecia mais baixa ali dentro, e o cheiro era diferente: poeira, papel envelhecido, tecido guardado por tempo demais. A única janela era pequena e alta, perto do teto. A luz entrava em faixas inclinadas, e dentro delas, dava para ver as partículas de poeira suspensas, flutuando lentamente como neve. O lugar estava abarrotado. Prateleiras de metal enferrujadas, caixas amassadas empilhadas até onde dava, sacos de roupa, livros sem capa, molduras quebradas, um ventilador antigo com a grade torta, uma cadeira com uma perna improvisada. No canto, um rádio velho repousava sobre uma caixa, e alguém tinha deixado uma estação tocando baixinho, uma música tão suave que parecia mais um ruído do que uma melodia. Beatriz começou pelo óbvio. Separou roupas por tamanho, dobrou cobertores, reuniu lençóis para lavar. A cada caixa aberta, uma pequena história aparecia: um terço dentro de um saco plástico, uma carta rasgada sem destinatário, uma foto de casamento desbotada, um frasco vazio de perfume com a tampa ainda fechada. Ela tentava não pensar demais, mas era impossível não imaginar o momento em que alguém decidiu abandonar aquilo. Era como se o depósito fosse um cemitério de coisas que ninguém teve coragem de encarar. Passou quase 1 hora sem ela perceber. Suas mãos iam no automático, mas seus pensamentos começaram a vagar. Havia algo naquele lugar que mexia com ela de um jeito difícil de explicar. Não era só tristeza.
Era uma sensação de familiaridade. Como se o ambiente soubesse alguma coisa sobre ela. Foi quando seus olhos pousaram no armário. Ele estava no fundo do depósito, quase escondido atrás de caixas empilhadas e um cabideiro velho. Diferente do restante, aquele armário parecia mais de inteiro. Era de madeira escura, pesado, com marcas de verniz antigo descascando, mas com uma presença sólida. As portas estavam alinhadas, fechadas com cuidado. Beatriz sentiu vontade de abrir, não por curiosidade comum, mas por impulso, como se o corpo tivesse decidido antes da mente. Ela afastou as caixas. O chão rangia sob o peso dos seus passos. Puxou a porta do armário e, no momento em que a madeira cedeu, um deslocamento de ar saiu de dentro, como um sopro antigo preso há anos. E então aconteceu, algo escorregou e caiu. O baque no chão foi alto demais para um objeto pequeno. Beatriz levou a mão ao peito, assustada, e olhou para baixo. Era uma mala. Pequena, rígida, de couro marrom escuro, com as bordas gastas e cantos arredondados pelo uso. O couro tinha rachaduras finas como rugas, e havia marcas de arranhões que pareciam ter sido feitos por pressa. O fecho de metal estava oxidado, manchado, com um tom esverdeado nas bordas. Na lateral, um adesivo antigo quase apagado mostrava letras cursivas, iniciais que mal se liam, como se o tempo tivesse tentado apagá-las sem conseguir. Beatriz se agachou devagar. Tocou o couro com a ponta dos dedos. Estava frio, firme, e ao encostar, um arrepio subiu pelo braço, como um choque leve. Ela tentou rir de si mesma. É só uma mala velha, pensou. Mas o coração não concordou. Ele batia forte demais. E, por algum motivo que ela não entendia, a garganta apertou como se estivesse prestes a chorar sem motivo. Ela levou a mala para a mesa no centro do depósito, afastando com cuidado alguns objetos para abrir espaço. O fecho resistiu quando ela tentou abrir. Rangia alto, como se reclamasse por ser despertado. Beatriz forçou com delicadeza e sentiu o metal ceder, como um suspiro. Quando a mala se abriu, o cheiro foi a primeira coisa que a atingiu, papel envelhecido, tecido guardado, e uma nota indefinível de tempo, como se o passado tivesse um cheiro próprio. Dentro, tudo estava organizado com um cuidado que não combinava com o abandono do depósito. Havia uma blusa feminina dobrada com precisão quase cerimonial. Um tecido simples, mas bem preservado, como se tivesse sido dobrado com carinho e guardado com intenção. Ao lado, um par de sapatinhos infantis, muito pequenos, embrulhados em folhas de jornal antigo. Beatriz puxou uma pontinha do jornal e viu letras e datas desbotadas. Não leu a manchete inteira, mas viu um ano antigo e sentiu o estômago virar. No centro, um envelope grosso e amarelado, amarrado com uma fita azul desbotada. A fita tinha um nó apertado, e mesmo desgastada, parecia ter sido feita para não se soltar jamais. E, por cima de tudo, envolto em um pano fino, um porta-retrato. Beatriz pegou o porta-retrato primeiro. Ao remover o pano, o mundo pareceu encolher. A fotografia mostrava uma mulher jovem sentada numa cadeira simples, segurando um bebê no colo. O cabelo dela estava preso num coque baixo, sem adornos. O sorriso era contido, como se ela não estivesse completamente à vontade em ser fotografada. Mas os olhos eram intensos, profundos, carregados de amor e medo ao mesmo tempo. Beatriz sentiu o ar faltar. Aquela mulher parecia com ela. Não era parecido. Era assustadoramente próximo. O mesmo formato de rosto, o mesmo nariz, a mesma linha do maxilar. Até uma pequena marca acima da sobrancelha esquerda. Beatriz levou a mão ao próprio rosto sem perceber, como se confirmasse que a marca ainda estava ali. O bebê na foto estava enrolado numa manta clara e tinha uma pulseirinha fina no braço. A pulseira parecia aquelas de maternidade, mas em vez de hospital moderno, parecia algo mais antigo, mais simples. As mãos de Beatriz tremiam. Ela sentou na cadeira e ficou olhando, tentando respirar. Um pensamento atravessou sua mente como uma lâmina, e se? Ela pegou o envelope. Desamarrou a fita azul com extremo cuidado,
como se pudesse ferir alguém se puxasse rápido demais. O nó cedeu depois de alguns segundos, e a fita caiu na mesa como um laço cansado. Dentro, havia cartas. Muitas. Todas escritas à mão, dobradas com cuidado, organizadas por data. A caligrafia era firme, inclinada para a direita, elegante. Não era a letra de alguém sem estudo. Era uma letra bonita, de quem escrevia como quem precisava ser entendida. Beatriz abriu a primeira carta. A primeira frase já doeu. A mulher escrevia como se estivesse falando com alguém que não estava ali, mas que ela insistia em manter perto. No papel falava de uma gravidez inesperada e do jeito como o mundo ao redor tinha encolhido de repente. Falava de um homem que não teve coragem de enfrentar a família, de uma casa onde o silêncio era regra, de um tempo em que ser mãe sozinha era quase uma sentença. A carta descrevia um quarto pequeno, uma mala pronta, uma despedida que não parecia despedida. Descrevia o medo de ser julgada e o medo maior ainda de não conseguir proteger o filho. Em trechos, a mulher pedia perdão. Em outros, pedia que o filho a odiasse se isso fosse mais fácil do que viver com a ausência. Beatriz leu a segunda carta. E a terceira. E a quarta. A cada página, a sensação de estar invadindo algo íntimo crescia, mas era tarde demais para parar. Aquilo puxava ela para dentro como uma correnteza. A mulher falava de noite sem dormir, de acordar imaginando o rosto do filho, de chorar em silêncio para ninguém ouvir. Falava de guardar sapatos pequenos que nunca viu nos pés da criança. Falava de dobrar uma blusa e guardar como se, ao preservar o tecido, preservasse também uma parte do que perdeu. Em uma carta, a mulher descrevia com detalhes o dia em que segurou o bebê pela última vez. Não com crueldade, não com choque barato, mas com uma dor humana e incontornável. Ela descrevia o peso do corpo pequeno no colo, o cheiro morno do bebê, o jeito como os dedos dele se fecharam na ponta do seu dedo. E descrevia a decisão que a partiu, entregar para que ele tivesse uma chance. Beatriz parou de ler por um momento. As lágrimas já escorriam sem ela perceber. Ela enxugou com a luva, mas era inútil. O peito doía como se estivesse apertado por dentro. Então ela encontrou a carta que mudou tudo. No meio do texto, a mulher escreveu o nome que tinha escolhido para o bebê. Disse que repetia o nome em pensamento todos os dias, como uma oração, como uma forma de manter o filho vivo perto dela. Era o nome de Beatriz. Exatamente. Beatriz sentiu um zumbido no ouvido, como se o corpo inteiro tivesse entrado em choque. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar de coisas da infância, o rosto da mãe que a criou, o jeito do pai adotivo falar, os aniversários simples, as fotos de escola. Nada ali parecia mentira. Eles a amaram. Ela sabia disso. Mas, de repente, uma parte dela, uma parte silenciosa, começou a entender por que sempre sentiu um vazio que não sabia nomear. Era como se faltasse um pedaço de chão. Ela juntou as cartas com cuidado, colocou de volta no envelope, pegou a foto, os sapatinhos, a fita azul. E levou a mala até a coordenação do asilo, segurando como se carregasse algo vivo. Sônia a recebeu na sala de administração. A sala tinha cheiro de papel e café. Havia pastas empilhadas, uma impressora antiga, um ventilador que fazia barulho demais para o pouco vento que entregava. Quando Beatriz abriu a mala na mesa e mostrou o que encontrou, a expressão de Sônia mudou. Não foi surpresa. Foi reconhecimento, como se Sônia já soubesse daquela mala sem nunca ter tocado nela. Ela respirou fundo antes de falar, como quem escolhe as palavras com respeito. Essa mala era da Teresa. O nome veio com peso. Beatriz perguntou quem era. Sônia puxou uma cadeira e sentou. Explicou que Teresa tinha vivido no Santa Aurora por muitos anos. Chegou jovem, com essa mala, e com um jeito de se manter discreta. Teresa era do tipo que ajudava sem pedir nada. Arrumava livros na biblioteca, dobrava panos na lavanderia, cuidava das plantas do jardim. Falava pouco do passado. Quando alguém perguntava, ela sorria com gentileza e mudava de assunto. Mas, segundo Sônia, havia um dia específico em que Teresa ficava diferente, o aniversário de alguém. Ela não dizia de quem.
Apenas ficava no jardim, segurando uma fita azul nas mãos, como se aquilo fosse um amuleto. Beatriz ouviu cada palavra com a garganta apertada. Ela faleceu há alguns meses, Sônia continuou. Foi tranquila. Dormiu e não acordou. Mas, antes de partir, ela pediu uma coisa. Pediu para não jogarem a mala fora. Pediu para guardarem. Disse que um dia, alguém viria. Beatriz sentiu o corpo inteiro esfriar. Ela disse isso. Beatriz perguntou, quase sem voz. Sônia assentiu. Disse. E eu achei que era só esperança de mãe. Ela nunca falou, mas a gente sente, sabe? A gente aprende a sentir. Nos dias seguintes, Beatriz mergulhou em um processo que parecia impossível. Sônia ajudou com arquivos antigos. O asilo tinha registros em papel, pastas com letras apagadas, folhas amareladas. Elas passaram horas abrindo caixas, lendo nomes, procurando datas. Beatriz descobriu que Teresa tinha chegado ali numa época em que o asilo também era abrigo para mulheres em situação vulnerável. Descobriu que havia um registro de uma gestação, de uma criança entregue para adoção. Descobriu um sobrenome. E, junto com isso, vieram as perguntas mais difíceis. Por que seus pais adotivos nunca contaram? Eles sabiam? Eles esconderam? Ou também foram parte de um sistema que não explicava nada? Beatriz passou noites acordada. O quarto dela, que sempre foi lugar de descanso, virou lugar de ansiedade. Ela olhava para o teto e sentia uma raiva estranha misturada com culpa, porque seus pais adotivos a amaram, e ela não queria traí-los com suspeitas. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma necessidade quase física de saber a verdade. Quando finalmente reuniu coragem, Beatriz foi visitar os pais. A casa era simples, aconchegante, com cheiro de comida e móveis conhecidos. A mãe adotiva abriu a porta com o mesmo sorriso de sempre, mas o sorriso sumiu quando viu o rosto de Beatriz. Mãe sente. Mãe percebe. Beatriz não gritou. Não acusou. Ela apenas colocou a mala sobre a mesa da sala, devagar. O couro velho fez um som leve ao tocar a madeira. E ela abriu. O silêncio que veio depois foi pesado. A mãe olhou para a foto, para as cartas, para a fita azul. A mão dela foi à boca. O pai, que sempre foi mais contido, sentou como se as pernas não aguentassem. E naquele instante Beatriz entendeu, eles sabiam. Talvez não tudo, mas sabiam o suficiente. A conversa foi longa, dolorosa e, estranhamente, libertadora. A mãe contou que, na época, a adoção foi um caminho cheio de portas fechadas e segredos normais para o tempo. Disseram a eles que a criança precisava de um lar, que a mãe biológica não poderia aparecer, que era melhor não mexer no passado. Eles aceitaram porque queriam ser pais. E porque tinham medo de perder Beatriz se contrariassem o processo. Eles prometeram a si mesmos que contariam quando fosse a hora. Mas a hora nunca parecia chegar. E, quando perceberam, já era tarde demais e o silêncio tinha virado hábito. Beatriz chorou. Não de raiva apenas. Chorou de luto. Luto pelo que não viveu. Luto pela Teresa. Luto pela menina que ela foi sem saber de onde vinha. Mas ali também houve amor. O pai segurou a mão dela. A mãe pediu perdão de um jeito que não tinha teatro. E Beatriz, mesmo ferida, percebeu que havia verdade ali, eles a amaram. Sempre. Depois disso, Beatriz voltou ao asilo como se fosse puxada por um fio invisível. Ela pediu para ver o quarto onde Teresa viveu. Sônia a levou por corredores silenciosos até um quarto simples. A cama estava arrumada, a colcha neutra, um armário pequeno encostado na parede, uma cadeira ao lado da janela. Na mesa de cabeceira, um livro velho e uma caixinha de madeira. A janela dava para o jardim. A luz da tarde entrava suave, dourada, iluminando partículas de poeira dançando no ar. Beatriz entrou devagar, como quem entra em uma igreja. Ela sentou na cadeira e ficou olhando o jardim pela mesma janela que Teresa olhava. Tentou imaginar Teresa ali, jovem e depois envelhecida, repetindo o nome de Beatriz em silêncio.
Tentou imaginar o peso de ter guardado uma vida inteira dentro de uma mala. Na caixinha de madeira, com permissão de Sônia, Beatriz encontrou mais uma coisa, um pequeno retalho de tecido com o mesmo tom da fita azul, e um bilhete curto. Não era uma carta longa. Era uma frase simples, escrita com aquela mesma caligrafia firme. Se você estiver lendo isso, é porque chegou. Eu esperei sem saber se merecia, mas esperei. Beatriz encostou o bilhete no peito. E ali, naquele quarto simples, ela falou em voz alta pela primeira vez, como se Teresa pudesse ouvir: eu cheguei. Nos dias seguintes, Beatriz começou a fazer algo que nem ela sabia que precisava, começou a construir um reencontro possível. Ela levou a mala para o jardim. Sentou no banco de madeira onde Teresa costumava ficar. Era um banco gasto, com a tinta descascando nas laterais e uma pequena rachadura no encosto. O chão tinha folhas secas e o cheiro de lavanda vinha do canteiro próximo. Um vento leve mexia os galhos, e o som das folhas era quase um sussurro. Beatriz colocou a mala sobre o banco ao lado dela. Abriu devagar. Tocou a fita azul. Tirou as cartas e começou a ler em voz alta, uma por uma. Não como leitura fria, mas como conversa. Como resposta. Como se finalmente pudesse completar um ciclo. Ela contava para Teresa sobre a vida. Sobre os medos. Sobre as vitórias pequenas. Sobre a primeira vez que se sentiu diferente na escola. Sobre o dia em que chorou sem saber por quê. Sobre o amor que recebeu dos pais que a criaram. Sobre o vazio que sempre a acompanhou como sombra, e que agora tinha nome. E, a cada carta, Beatriz percebia que algo dentro dela mudava. Não era como curar uma ferida de uma vez. Era como permitir que a ferida respirasse, parasse de doer escondida, e começasse a cicatrizar de verdade. Com o tempo, Beatriz passou a ir ao asilo não só para resolver sua história. Ela começou a olhar para as outras histórias ao redor. Percebeu que o asilo estava cheio de objetos esquecidos como aquela mala. Cheio de caixas sem nome. Fotografias sem destino. Cartas nunca entregues. E entendeu que muita gente ali também esperava, não por um milagre, mas por ser reconhecida. Ela pediu permissão para reorganizar o depósito por completo. Não como tarefa de limpeza, mas como espaço de memória. Sônia topou, mas avisou: vai dar trabalho. Beatriz respondeu sem hesitar: eu quero. Ela passou semanas indo ao asilo. Chegava cedo, abria janelas, deixava o ar circular, limpava prateleiras, trocava caixas rasgadas por caixas novas. Colocou etiquetas, criou uma lógica. Separou objetos por tipo e, sempre que possível, por nome. Encontrou registros antigos para ligar caixas a pessoas. E, quando não encontrava, criava um espaço de histórias sem dono, um lugar onde nada seria jogado fora sem antes ser olhado com respeito. No meio desse processo, uma coisa linda aconteceu: familiares começaram a aparecer. Não porque viram propaganda, mas porque Sônia começou a ligar para contatos antigos, e porque Beatriz, com cuidado, montou um pequeno mural na recepção com a frase: se você deixou algo aqui, talvez ele ainda esteja esperando por você. Ao lado, fotos de alguns objetos encontrados: um relógio de bolso, um broche, uma caderneta, uma bolsa antiga. Uma filha veio buscar uma echarpe que tinha sido da mãe. Chorou na recepção, apertando o tecido no rosto como se pudesse recuperar o cheiro. Um neto veio buscar um anel e descobriu uma carta dentro da caixinha, escrita pelo avô. Um irmão encontrou uma foto antiga e, por 5 minutos, a sala de recepção se encheu de uma vida que parecia perdida. Beatriz viu tudo aquilo e entendeu que o final feliz não era só dela. Mas ainda faltava um final feliz essencial, o dela com Teresa. E foi aí que Beatriz teve uma ideia. Ela pediu autorização para fazer uma pequena cerimônia no jardim. Nada religioso demais, nada exagerado. Apenas um encontro simbólico. Queria colocar o nome de Teresa onde ele sempre deveria ter estado, no mundo, com dignidade. No dia marcado, o céu abriu um pouco e a luz da tarde ficou dourada. O jardim tinha cheiro de terra úmida e lavanda.
Beatriz colocou uma pequena mesa com um pano branco simples. Sobre a mesa, o porta-retrato de Teresa com o bebê, a fita azul cuidadosamente esticada ao lado, e uma flor, uma única flor, porque a simplicidade combinava com a história. Sônia e algumas funcionárias estavam ali. 2 moradores do asilo também se aproximaram em silêncio, sentando nos bancos. Um dos senhores segurava um chapéu no colo, outro apertava um lenço. Ninguém falava alto. Era como se o lugar soubesse que aquele momento era sagrado. Beatriz respirou fundo e falou. Não como discurso, mas como filha. Ela contou quem era Teresa, o que descobriu, o que sentiu. Falou da mala. Falou das cartas. Falou do tempo. E, quando a voz falhou, ela não se forçou a parecer forte. Ela deixou a emoção existir. Porque ali não era lugar de pose. Era lugar de verdade. Depois, Beatriz pegou a fita azul. Passou os dedos por ela como quem toca um pedaço de vida. E disse, olhando para o porta-retrato, eu não posso voltar no tempo. Mas eu posso te trazer para o meu presente. Eu posso te dar um lugar na minha história. Eu posso te chamar de mãe sem culpa. E naquele instante, uma coisa mudou dentro dela. Não foi mágica. Foi humano. Foi a sensação de que, finalmente, ela tinha permitido que a própria origem existisse. Beatriz decidiu que a mala de Teresa não voltaria a ser escondida. Ela mandou fazer uma caixa de vidro simples, com proteção contra poeira, e colocou a mala aberta dentro, com os objetos organizados do mesmo jeito que estavam quando ela encontrou, a blusa dobrada, os sapatinhos embrulhados no jornal, o envelope amarrado com a fita azul e o porta-retrato com a foto. Ao lado, uma plaquinha pequena, discreta, com letras elegantes, dizia, algumas histórias não são abandonadas. Elas apenas aguardam ser encontradas. Mas o verdadeiro final feliz veio de um jeito que Beatriz não esperava. Algumas semanas depois, enquanto organizava uma nova caixa de documentos, Sônia entrou no depósito com um envelope na mão. O rosto dela estava sério, mas havia um brilho diferente nos olhos. Beatriz, tem uma pessoa na recepção. Ela perguntou por você. Beatriz limpou as mãos na calça, confusa. Por mim. Sônia assentiu. Ela disse que viu o mural. Viu a foto da mala. E disse que conheceu Teresa. Que talvez tenha algo para te dizer. Beatriz sentiu as pernas amolecerem. Caminhou pelo corredor como se atravessasse um sonho. A recepção parecia mais iluminada naquele momento, como se a tarde tivesse escolhido entrar com mais força. Na cadeira perto do balcão, sentada com postura ereta, estava uma senhora de cabelo branco curto, bem cuidado, usando um casaco azul marinho e segurando uma bolsa no colo com as 2 mãos. Quando viu Beatriz, ela se levantou devagar. Os olhos dela encheram d'água antes mesmo de qualquer palavra. Você é a filha da Teresa? A senhora perguntou, com a voz tremendo. Beatriz não conseguiu responder de imediato. Ela apenas assentiu. A senhora levou a mão ao peito, como se precisasse segurar o próprio coração no lugar. Eu me chamo Irene. Eu e a Teresa fomos amigas quando éramos jovens. Eu perdi contato quando ela veio para cá. Eu procurei por anos. E só agora, eu vi aquela mala. Beatriz sentiu um nó na garganta tão forte que doeu. Irene abriu a bolsa com cuidado e tirou de dentro um pequeno caderno. Um caderno antigo, capa marrom clara, elástico nas laterais. Isso é dela. Ela me deixou antes de vir. Disse que, se um dia alguém aparecesse, era para eu entregar. Beatriz segurou o caderno como se fosse frágil demais. A capa estava gasta, mas inteira. Ao abrir, viu páginas preenchidas com a caligrafia de Teresa. Não eram cartas para o filho. Eram anotações do dia a dia, lembranças, pensamentos. E, no meio, uma página específica tinha uma frase sublinhada. Se minha filha um dia me encontrar, eu quero que ela saiba, eu não fui embora por falta de amor. Eu fui embora porque eu não sabia como ficar sem destruir a vida dela. Beatriz desabou ali mesmo, na recepção. Não com descontrole,
mas com uma dor que finalmente tinha permissão para sair. Irene a abraçou com força, com um abraço de quem carrega décadas de ausência junto. E, naquele abraço, Beatriz sentiu algo que nunca tinha sentido, a presença de Teresa através de outra pessoa. Como se o universo tivesse encontrado um jeito simples e real de dar a ela um pedaço do que o tempo roubou. A partir daquele dia, Irene passou a visitar o asilo com frequência. Contava histórias sobre Teresa jovem, sobre o riso dela, sobre os sonhos que tinha antes de tudo desmoronar. Beatriz ouvia como quem recebe um presente. Porque cada detalhe era uma forma de conhecer a mãe. E Beatriz, finalmente, conseguiu juntar as duas partes da própria vida, a família que a criou e a origem que a gerou. Ela não precisou escolher um lado. Ela aprendeu a caber inteira. O final feliz não foi um reencontro dramático de novela. Foi melhor. Foi verdadeiro. Foi paz. Foi nome. Foi raiz. Foi a certeza de que, mesmo tarde, algumas histórias conseguem voltar para casa. E se essa história tocou você, curta, comente e siga o canal. Isso ajuda a manter vivas as vozes que o tempo tentou calar. Obrigado por ouvir até o fim.